Senadora Lúcia Vânia, que tem a honra de presidir a sessão nesse instante, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, eu vou aproveitar o à parte que não foi concedido ao senador Donizete e também a fala do senador Jorge Viana, uma fala sempre muito lúcida, de quem tem, de fato, preocupações com o país, tem um profundo respeito no campo pessoal pelo senador Jorge, ele sabe disso, mas, infelizmente, senador Jorge, o Brasil não suporta mais esse discurso, sobretudo a parte final do seu discurso. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Foi a Constituição de 88, que eu tive a honra, inclusive, de ajudar a escrever, a senadora Lúcia Vânia da mesma forma, que criou o Estado de Direito Democrático que permite hoje instituições funcionarem. Pelo amor de Deus, a Polícia Federal não foi criada pelo presidente Lula. A Polícia Federal, pelo contrário, foi fortalecida durante o governo também do presidente Fernando Henrique Cardoso. Como o Ministério Público ganhou todas as suas atribuições e autonomia na Carta Constitucional de 88. Então, toda vez que escutamos esse discurso, que hoje se apura e no passado não, irrita cada vez mais essa sociedade, está indo para as ruas. Eu vou escutar Vossa Excelência, apesar de ter ocupado essa tribuna por 45 minutos, mas eu vou ouvir Vossa Excelência. Como é quinta-feira, Vossa Excelência também vai poder usar um bom tempo, mas, assim, se pareceu que eu estava querendo estabelecer um marco divisóide que foi ali, eu quis me referir que foi no governo do presidente Lula que nós tivemos a contratação de 7 mil agentes para a Polícia Federal. Foi governo no presidente Lula que nós tivemos a grande ampliação da presença do Ministério Público Federal com concursos abertos. Agora, como nós estamos aqui num debate educado, eu não tenho dúvida que o país e as instituições hoje estão atuando com uma liberdade que o Brasil não estava acostumado. E aí eu não estou... Basta ver como é que era o Ministério Público Federal. Qual a fama que o povo brasileiro tinha do Procurador-Geral da República? Engavetador. O homem que toda e qualquer ação, todo e qualquer questionamento contra o governo, e aí uma pessoa que eu admiro, o presidente Fernando Henrique, sigo admirando, mas foi no governo do presidente Fernando Henrique. Houve compra de voto para a reeleição comprovada, não aconteceu nada. Agora não. Tem um diferencial, sim. Isso não justifica nada, porque a Constituição de 88 que estabeleceu esse marco legal que Vossa Excelência se refere, e nisso estamos de acordo. O que eu estou dizendo é que o Brasil amadureceu, as instituições ganharam independência, e esse mérito foram os governos do PT que ajudaram. Agora, se membros do PT ou não do PT, ou funcionários estão sendo vitimados nisso, é parte. A presidenta Dilma é uma pessoa íntegra, o presidente Lula deixou um dos legados fantásticos para esse país. Agora, as falhas, os defeitos, se tem lixo, ele não está indo mais para debaixo do tapete. Ele está sendo colocado à prova, e que bom que a gente está tirando esse lixo da corrupção, ou diminuindo, ou combatendo, mas que não pode ser por um lado. É o país que precisa de uma concertação e precisa de todos nós. Eu sei que Vossa Excelência vai estar aqui ajudando, porque Vossa Excelência, que já foi até vítima de algumas ações que eu também já fui no meu Estado, sabe o quanto que é isso. Então, nós temos que tratar as questões para que não se cometa injustiça e todo o poder seja dado àqueles que têm a espada da justiça na mão, para que possa fazer valer essa espada para um lado, para o outro, sempre em defesa do país. Deixar claro, senador Jorge, que eu fui vítima de uma decisão da Justiça Eleitoral da Paraíba e nunca recebi uma acusação de improbidade, de corrupção, não fui caçado por corrupção, por improbidade. A Justiça Eleitoral da Paraíba entendeu que um programa social muito semelhante ao Bolsa Família, que o nosso governo realizava, interferiu no resultado da eleição e, por isso, cassou o meu mandato. Tenho 3 mandatos como prefeito, 2 como governador, nunca tive uma conta rejeitada, nunca recebi uma imputação de débito. Portanto, é importante separar esses momentos para que não se gere essa confusão que se tenta criar nesse instante, inclusive com esse discurso que eu estou combatendo,
que não foi o governo do PT coisa nenhuma que começou a fazer apurações. Se em dado momento o Ministério Público Federal, que é um órgão autônomo, independente, através do seu procurador-geral, entendeu que este ou aquele procedimento deveria ser arquivado, está absolutamente na alçada da autonomia e da independência do Ministério Público Federal, que não é um órgão subsidiário do Poder Executivo, como tenta passar a imagem o governo do PT. As apurações existem, os processos andam pela autonomia e a independência que existe entre os poderes, e aí trato, obviamente, o Poder Judiciário como tal, e todo o trabalho do Ministério Público. Portanto, não creio que será por essa via de argumentação que nós vamos permitir que as reivindicações que foram feitas nas ruas do Brasil no último final de semana, seja na sexta, mas principalmente no domingo, onde as pessoas estão pedindo providências, as pessoas estão pedindo ação, estão pedindo iniciativa, porque todo esse pacote que foi anunciado ontem é uma reação de quem se sente acuado. O Brasil não precisa mais de lei. Caixa 2 sempre foi crime. Tanto é que os que foram condenados no Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal foi pela utilização do Caixa 2. Já ali, naquele momento, ficou claro que Caixa 2 é crime. Você pode ter uma regulamentação e um detalhamento de penas e de sanções pela utilização do Caixa 2 em processos políticos eleitorais. Mas o julgamento do Mensalão já mostra que o Caixa 2 é crime. Então, o que foi feito ontem é uma atitude requentada de quem não consegue estabelecer um diálogo mínimo para que nós possamos ter, como primeiro ponto, autocrítica, reconhecer erros na condução da economia que levou o Brasil à recessão que se encontra. Teremos hoje, esse ano, provavelmente um PIB negativo que vai beirar os 2%. Se não ficar em 1,5%, vai para 1,8%, vai beirar 2% de regressão do PIB, com inflação beirando os 2 dígitos. E quem foi que provocou isso? Foi o trabalhador brasileiro? Foi o empresário do país? Não, foi o governo federal. E falta, na nossa visão, na visão da oposição, o primeiro gesto, que é reconhecer esses erros. Para que, a partir de uma proposta, de um diálogo sincero, de um diálogo verdadeiro, se constitua uma pauta nacional para resgatar o país dessa dificuldade. E, infelizmente... Excelência está aberto a esse diálogo, se ele for sincero. Sempre, isso seria fantástico, a oposição sentar sempre, um grupo desde que haja a meia-culpa, o reconhecimento dos equívocos, até porque é errar humano. Então, cometeram-se erros em um segundo concedo. Então, erros foram cometidos com consequências danosas para a realidade do povo brasileiro, que se reconheça esses erros e que se crie uma agenda nacional onde este ajuste todo não seja feito apenas por quem paga imposto. É isso que a oposição não aceita nem vai admitir. O povo brasileiro sozinho não pode pagar essa conta. O governo não faz um só movimento, não sinaliza uma única atitude de redução da sua máquina, da sua estrutura. Ou seja, é o governo federal, é o governo do PT com uma máquina super inchada, com milhares e milhares de cargos comissionados, com os 40 ministérios, que já virou um símbolo dessa estrutura grandiosa, e o governo não toma uma providência para diminuir essa estrutura. Pelo contrário, queria aprovar mais cargos semana passada. Na Câmara Federal, estavam tentando aprovar mais 150 cargos para o governo federal. E o trabalhador brasileiro vem a pagar mais imposto, vem a pagar mais tarifa de preços. É essa dicotomia que está existindo hoje entre um governo que não consegue enxergar a realidade. Este é que é o problema. O presidente Dilma está tendo uma dificuldade enorme de enxergar o que está acontecendo de verdadeiro no país. E as coisas ficam tão ruins que não tenho nada pessoal contra o deputado Zé Guimarães, que é o líder do governo na Câmara. Mas, querendo ou não, respondeu lá o assessor dele com o famoso episódio do dinheiro na cueca. Que pedagogia é essa? A melhor pedagogia é a do exemplo. Não há educação que não seja da pedagogia do exemplo. E a presidente demorou meses para tomar providências em relação à Petrobras.
Eu não estou aqui questionando a honrabilidade de quem quer que seja, que eu não sou juiz de ninguém, muito menos da presidente, a ex-presidente Graça Foster, mas ela foi queimando na Petrobras, deteriorada com todas aquelas acusações, sem que uma única providência seja tomada. E é providência que o povo está exigindo. As pessoas não aguentam mais esse discurso de que um pacote contra a corrupção, leis anticorrupção, nós já temos de forma sobrada, de maneira sobeja, inclusive faltando regulamentação de diplomas legais já aqui existentes. Eu escuto o senador Donizete para não demorar no parte. Senador, o senhor é muito gentil nas colocações, mas é difícil dialogar com o conjunto da oposição, com o nível do debate que acontece aqui todos os dias. As falas da oposição de agressão, de xingatório. Então, isso não é proposição de diálogo, isso é proposição de ofensa e de enfrentamento. E quero considerar o seguinte: a presidenta Dilma já disse que os instrumentos de combate à crise, os instrumentos de política anticíclica, esgotou, que precisa de novos instrumentos. Isso é o reconhecimento de que um processo findou, é o reconhecimento, certamente, de alguns erros que foram cometidos, que precisa ser repensado. Agora, nós, às vezes, nos iludimos, senador Ataíde, pensando que nós vamos resolver o problema da corrupção se nós continuarmos com as emendas, que é uma das fontes de corrupção nesse país, se nós continuarmos com a questão do financiamento nos moldes que está das campanhas eleitorais. Então, a gente, para combater a corrupção e extinguir esse mal ao extremo, dificilmente nós vamos conseguir acabar com a corrupção no país como no mundo, né? Nós precisamos de reforma profunda, por exemplo, do nosso processo eleitoral, uma reforma política profunda. E eu vejo aqui no Congresso, nós iludimos a nós mesmos e ao povo, né, colocando emendas, mudanças fatiadas, quando nós devíamos fazer um pacote de mudanças do processo eleitoral nesse país que viesse combater não o efeito, mas combater a causa desse mal que nos atinge. Eu ouvi, Vossa Excelência, e vou concluir. Por exemplo, se nós tivéssemos, porque diz que o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Se nós tivéssemos madrugado em 1989 e depois em 1997, quando veio as denúncias do Paulo França, se tivéssemos feito a apuração devida na Petrobras, talvez não estivesse vivendo isso hoje. Mas naquela época, desculpe, mas naquela época as coisas eram denunciadas e não eram apuradas. Hoje, não é por benefício do PT ou da presidenta Dilma ou do presidente Lula que são apuradas. São apuradas porque a democracia vem aperfeiçoando, o fortalecimento da Polícia Federal com os concursos, né? O não engavetamento de processo, que é uma disparidade, ajuda o país, né? E ajuda. Agora, quero terminar com essa questão, uma coisa que o senador Cristóvão colocou ontem, senador. Acho que nós precisamos fazer isso. Que é o seguinte, o povo não está bravo, não é com a Dilma. A presidente Dilma é o foco, mas o povo está bravo com a política, com os políticos, porque a política virou algo do mal. Nós precisamos resgatar o valor e a importância da política. Tem um tio que tem 96 anos. Outro dia ele me disse, Donizete, tem dois Deus. Tem Deus e tem a política. As coisas se resolvem para a política. Mas nós estamos estigmatizando a política e aí isso vai rebater no governador, no presidente, no prefeito e nos deputados, no senador, como um todo. Eu acho que é momento de nós aqui no Congresso Nacional, especialmente no Senado, fazer um pacto, né, por uma reforma política verdadeira que não esteja sendo observada a partir do motivo pelo qual estou aqui, os instrumentos que me trouxeram para cá,
mas sim uma reforma política que não seja para encaixar nos interesses de grupos e nem de pessoas. Uma reforma política que possa dar rumo ao país, principalmente aprofundar e erradicar a corrupção. Eu agradeço, senador Donizete, sua parte. Vou discordar do seu tio, parece, que disse que tem dois deuses. Para mim só tem um Deus. Só tem o Senhor dos Exércitos, que é esse é o único que é Deus de verdade. E lembrar que o senador Donizete fala, né, numa oposição que é virulenta, que é agressiva, e ele vem do PT, que quando a oposição fazia, não tinha respeito a nada e a ninguém. O PT se recusou a participar do colégio eleitoral para virar a página da ditadura, porque era conveniente a vocês naquela época. O PT se recusou a assinar a Constituição brasileira, que hoje o senador Donizete faz loa. É essa postura incoerente, senador, é esta postura que chega à raia do cinismo, que está, me perdoe a franqueza, irritando cada vez mais a população brasileira. E a raiva, sim, da população é contra a política de forma geral, mas contra uma presidente que foi à televisão e mentiu ao povo brasileiro. A presidente Dilma disse em rede nacional, paga pelo contribuinte. Foi o contribuinte que pagou aquela rede nacional, onde ela disse com todas as letras de viva voz que a energia iria reduzir em 18%, vai subir 70%, está com 13%, vai cair mais, porque agora em abril o trabalhador brasileiro vai receber mais uma vez a sua conta de luz aumentada. Foi a presidente da República, e não fomos nós da oposição, que disse que a taxa de juros iriam cair, que a inflação estava sob controle. E quanto mais vocês ficarem deslocados da realidade, não compreendendo que o governo quebrou o país, que o PT está afundado num mar de lamas de corrupção. Mas é só o PT, senador? E que não houve. É sim, quem criou uma estrutura criminosa para assaltar o Brasil foi o PT. Não é. Porque nós fomos governo e não havia essa estrutura criminosa na Petrobras. O próprio Pedro Barlusco disse na CPI, para a contrariedade de vocês. Comecei a praticar corrupção na minha pessoa física. Foi a partir de 2004 quando se institucionalizou, porque passou a ser um modus operandi. Passou a ser um modo de ação que não é só na Petrobras, é no BNDES, é na Eletrobras, se espraiou pelo governo federal inteiro. Essa conduta, nessa visão que se tem, de que se pode fazer tudo porque os outros faziam, não fazíamos de forma nenhuma. Este é o problema. É que quando o PT chegou ao poder, achava que nós fazíamos o que nós nem sonhávamos em fazer, porque tínhamos uma postura ética de respeito. E não adianta tentar nivelar por baixo, porque as pessoas vão para as ruas. Porque mais do que ética e providências em relação à honestidade, senador Donizete, as pessoas também querem governo, as pessoas querem educação. O que estão fazendo com os jovens brasileiros não se faz através do FIES. Se vendeu ilusão a milhões de jovens para se ganhar uma eleição. E ficam agora com a desculpa mais esfarrapada do mundo, que o site está com problema. O sistema está com problema. Não, é porque quebraram o país e não tem mais dinheiro para financiar os estudantes que acreditaram no governo. E o que será feito da vida desses jovens que foram usados, manipulados como quem manipula um copo de água como esse? Isso não se faz. Como não se faz em relação às famílias beneficiadas da Minha Casa Melhor, do Pronatec, um programa tão difundido que simplesmente acabou. E as famílias mais pobres ficando mais pobres, porque lá no Nordeste, de onde eu venho, os beneficiários da Bolsa Família já começam a, infelizmente, bater na porta dos prefeitos pedindo comida, porque a inflação já corroeu o poder de compra do Bolsa Família. Enquanto o governo do PT não reconhecer esta realidade e não se aproximar do Brasil real, seguramente vocês vão estar se afundando cada vez mais, porque não tem mais economia para sustentá-los, porque foi o governo do PT que destruiu a economia,
e o povo vai pagar o preço. Uma crise ética que não se tem precedentes na história do país. E não vamos aceitar esse discurso, que sempre foi assim coisa nenhuma. Nós nunca colocamos uma estrutura para assaltar o Estado brasileiro como vocês colocaram. E está sendo revelado e não aprendem. E tem reincidência já condenados com novos processos. Acabar com essa história de dizer que todo mundo rouba. Eu faço política há 30 anos e não roubo. Tenho uma vida limpa. E posso fazer esse debate aqui porque não tenho um rabo preso. E vou fazer a voz do povo brasileiro que está dizendo: chega, basta, queremos um governo sério, ético e que funcione. Na educação, que não funciona. Na saúde, com o caos que nós estamos vivendo. A segurança pública não se fala. Então as pessoas estão dizendo: opa, calma, nós não vamos continuar trabalhando, pagando imposto, para manter uma estrutura de poder que aparelhou o Estado brasileiro de tal forma e que acha que nós, sociedade brasileira, somos obrigados a manter esse projeto de poder que já vai com 12 anos e continua querendo responsabilizar o passado pelas mazelas atuais. Se não houver humildade de verdade, se não houver disposição para o diálogo sincero, essa crise vai se agudizar, porque temos um governo que, infelizmente, não consegue se encontrar, não consegue olhar para a cara do povo brasileiro, tamanho as mentiras que foram apregoadas durante a campanha eleitoral. Infelizmente, não é agradável a mim fazer essa afirmação. Não sinto prazer nenhum em dizer: a presidente do meu país, a presidente da República, mentiu ao povo brasileiro. E mentiu mesmo, porque ela sabia de toda essa realidade. E escondeu essa realidade do nosso povo, pintando um quadro azul para ganhar a eleição de todo jeito. Ou alguém vai acreditar que, se tudo isso que está acontecendo nesta quadra tivesse acontecido no período anterior à eleição, o resultado teria sido o mesmo? Claro que não. Daí a irritação das pessoas, daí essa cobrança constante. E a conclusão da minha fala, para que o senador Otto possa ocupar a tribuna, é que pacote requentado não vai resolver. As pessoas não engolem mais pacote requentado. As pessoas querem providências. As pessoas querem ação. As pessoas querem aquilo que o Brasil hoje, infelizmente, não tem. As pessoas querem governo.